Olá, Damon Wayden aqui mais uma vez, sacerdote do clã de Arenhold, e vim continuar falando um pouco sobre a Wicca, só que dessa vez com uma pegada um pouco diferente, tá? No primeiro vídeo que eu lancei falando sobre a Wicca, ele foi bem comum de acordo com vários outros vídeos, vários outros textos que é comum encontrarmos na internet. Então eu quero fazer uma pegada diferente e falar um pouco sobre como eu cheguei até a Wicca. Aí eu te lanço uma pergunta: como você chegou até aqui? Porque nós pesquisamos vídeos e assuntos, pesquisamos qualquer coisa na internet de acordo com os nossos interesses. E na minha época, quando eu cheguei até a Wicca, não havia internet, pelo menos não em abundância tão grande quanto hoje em dia. Estou falando ali de 2003 para 2004, quando através de uma amiga eu fiquei sabendo que ela tinha um amigo que, segundo ela, era bruxo de verdade. E naquela época em que Harry Potter estava em auge, a magia estava entrando nas telas e no cinema, né? E chegava na nossa casa de uma forma diferente como era antes. Antes nós tínhamos sempre a bruxa como a malvada, né? O feiticeiro como o cara do mal. Agora tinha uma pegada diferenciada. Nós tínhamos ali o Harry Potter, que era um mocinho, né? Que via a magia de uma forma diferente. Então a magia, o encanto, estava na mente das pessoas, estava começando a chegar de uma forma diferente. Então havia mais curiosidade. Quando eu fiquei sabendo dessa informação, de que a minha amiga tinha um amigo que praticava magia, eu fiquei, caraca, mano, isso é... Eu quero conhecer mais, quero saber mais. Ela pegou e me falou que ia conseguir um livro pra mim, eu, beleza. Aí me chegou o primeiro livro que eu tive acesso, que foi um livro sobre oráculos. Eu acho que esse era o título do livro, se eu salvo engano, era Oráculos. E ela me deu, no final de uma tarde, já era noite. No outro dia eu já tinha lido o livro inteiro. Era uma revistinha muito comum e muito famosa, inclusive, chamada Wicca, da Ed Van Fel. Eu conheci muitas pessoas que chegaram até o Wicca através dos materiais da Ed Van Fel e eu achei isso sensacional, porque eu amava aquelas revistas. E depois que eu conheci, pronto, não teve mais outro rumo. Eu comecei a pesquisar demais e procurar demais, e sempre que eu vi uma banca de revista, eu tava lá procurando as revistinhas, procurando exemplares, e começou. Então o meu interesse partiu de quê? Nós somos acostumados, principalmente dentro da cultura que vivemos, a ter uma religião que é imposta a nós. Como assim imposta? Geralmente, né, na maioria das famílias, você já nasce numa família que tem X religião ou tem ausência de uma religião, e é dentro daquele contexto que você vive. Se você nasce numa família católica, é aquele conceito, né, que foi passado por seus pais que vai ser passado para você. Se é de uma família da Umbanda, da mesma forma. Se é uma família evangélica, da mesma forma. Então, de acordo com a orientação religiosa da sua família, você recebe aquele ensinamento que é o comum, né? Por isso que eu digo que é imposta, porque você não escolhe, você apenas recebe e passa a crer daquela forma. A Wicca foi uma religião que ela foi apresentada a várias pessoas. E quando as pessoas chegaram até ela, que foi o meu caso, se identificavam com ela, com as ideias, com os pensamentos de seus praticantes, tá? Mais lá na frente eu converso um pouco sobre isso. Então eu vi ali uma religião que tinha a conexão, a reconexão com a natureza como um ponto muito forte. O que caracteriza, né, o conceito do paganismo. O que é o paganismo? É você viver de acordo com a natureza, viver voltado para a natureza. Então a Wicca, ela já traz muito desse conceito da responsabilidade do ser humano para com a natureza, da responsabilidade da gente para com a vida, e eu já me identifiquei com esse conceito. Um outro conceito que é, obviamente, um dos principais que levam as pessoas a se interessarem é a própria arte prática da magia, né? O que seria a magia? Para mim, hoje em dia, tá? A magia seria você moldar a realidade de acordo com a sua vontade, tá bom? Só que para chegar nesse ponto, né, nessa definição, tem muita coisa que a gente tem que compreender. Por enquanto, o que eu quero trazer é que essa fascinação pela magia, né, por saber que a realidade ela pode sim ser moldada de acordo com atos que eu possa fazer, eu posso ser ali um co-criador das coisas que acontecem na minha vida, isso é muito fascinante, porque nós vivemos uma vida, né, é imposta para nós uma vida da qual nós não conseguimos ter o controle.
ou nós terceirizamos esse controle, essa responsabilidade, ou você assume a responsabilidade, né, através de alguns atos ali, obviamente que envolve muita coisa, não é só assim, é isso que eu quero, é assim que eu vou fazer. Não é bem assim, né? Mas essa fascinação para com a magia também atrai muitas pessoas. E eu acredito que isso seja um chamado muito interno. E essa palavra é a palavra-chave, o chamado. Porque a Wicca é uma religião sacerdotal. O que isso significa? Existem alguns pontos para conseguir entender isso. A primeira parte é que ela é uma religião que nos traz de volta ao convívio com os antigos deuses. Tá? Lidar com os deuses é algo muito importante, é algo muito grande dentro da Wicca, porque eles são fonte de poder. Tá? É deles que vem a nossa força, é deles que vem a nossa existência. E eu consigo ver através do mito de criação, através de como os antigos povos viam os deuses, viam o mundo, a criação de tudo que existe, para mim faz muito mais sentido do que a religião que me foi passada. E eu estudei bastante a religião, que foi a religião que minha família me passou, né? Então eu comecei a entender, a ver que o que a Wicca ensinava, o que a Wicca me auxiliava a ver, era aquilo que eu já acreditava. Então não era como se eu estivesse aceitando algo de fora. Eu só estava encontrando algo dentro de mim fora. Então havia ali uma conexão. Eu via esse chamado, né, eu chegar até a Wicca, para mim foi algo que tinha que acontecer na minha vida, porque meio que era para mim, fazia parte ali do que eu queria para minha vida. Muitos chamam esse encontro, esse feeling, essa química que rola quando a gente encontra a Wicca, de o chamado da deusa, o chamado dos deuses, né? Que seria o momento em que nós identificamos, que nós chegamos até esse conhecimento que vai fazer uma mudança na sua vida. E a Wicca é um caminho espiritual, um caminho de evolução espiritual. E você pergunta, como é que a prática da magia, a união com a natureza e crer nos antigos deuses vai me proporcionar uma evolução? Simples. Porque o processo para que você seja apto a lidar com todas essas coisas é onde está toda a beleza do negócio. A Wicca é uma religião que trabalha muito o nosso autoconhecimento. Por quê? Lembra no outro vídeo que eu citei que nós não cremos, assim como o cristianismo, por exemplo, acredita, que nós não temos assim uma conexão direta com a divindade, né? Nós precisamos de um mediador. A visão wicana não vê dessa forma, né? Tem uns termos para isso, que seria a transcendência e a imanência. Eu vou deixar para comentar sobre isso depois, mas de forma rápida, a transcendência seria aquela visão de que Deus ele criou, né? Ele criou ali tudo que existe, mas depois ele se afastou, ele não faz parte da criação, ele está acima, num trono elevado. Então esse é um conceito de transcendência, tá? Não faz a divindade não faz parte da criação. A imanência já é o oposto. A imanência é quando se vê que a divindade ela faz parte daquilo que ela criou. Então, quando olhamos para a natureza, nós vemos que tudo aquilo que existe são os deuses, fazem parte deles. Então, tudo é sagrado, dentro do seu conceito, obviamente. Eu não vou simplesmente olhar aqui para a caixa, para o meu computador e o meu computador é sagrado. Não é isso. Não é o exagero do negócio, mas é o respeito pela existência de todas as coisas. E isso é muito importante no caráter de um indivíduo que tem a visão de melhorar a si mesmo para melhorar o em volta. Então, como é que eu vou me melhorar? Como eu melhoro algo? Simples, conhecendo o que está errado naquilo. Então, o autoconhecimento é extremamente importante. Por quê? Uma vez que eu não acredito na transcendência, logo eu acredito que eu converso com a divindade cara a cara, que eu tenho que chegar até os deuses, que eu tenho que aprender a lidar com isso, eu preciso me conhecer. Porque os deuses me conhecem. Quando eles olham para mim, eles veem exatamente o que eu sou. Então eu preciso saber quem eu sou para conseguir chegar até os deuses e dizer, eis-me aqui.
Isso é extremamente importante e é uma característica que modifica muito a nossa vida, com todos os trabalhos que fazemos de autoconhecimento, de aceitação, de lidar com feridas que no decorrer da nossa vida nós adquirimos, e elas têm sim importância, têm que ser levadas em importância. Pausa para o nosso comercial. Outro comercial. E tem que ser sim levado em importância, tá? Logo, a maneira que a Wicca ela abre portas para que nós possamos chegar até aspectos da nossa própria vida que antes nós não dávamos importância, é extremamente modificadora, é muito evolutiva. Então o conceito de evolução é a maneira que a gente evolui quando a gente vai estudando, vai conhecendo os trabalhos, é imensa. E aí vem outro ponto que eu acho muito importante citar quando a gente fala do início, né, dos estudos, porque quando a gente chega, a gente vê o livro X, vê o livro Y, vê o livro Z, vê aquele site, vê aquele vídeo e vê tanta coisa e fica maravilhado. Mas calma, muita informação vai confundir mais do que ajudar. Eu fiquei muito satisfeito quando de uns tempos pra cá comecei a ver grupos e tradições de Wicca muito sérias, tá? Que passaram a instruir as pessoas a como e por onde começar, como fazer aquele estudo de forma inteligente, não de forma embaralhada. Às vezes você começa por uma coisa, depois vê outra, depois mistura tudo. E nós vivemos um período em que a abundância de informação, ela pode sim prejudicar. Como? Né? Uma frase até um pouco assim, porque o conhecimento ele não prejudica, ele liberta. Mas, se você pega várias informações e agrega numa prática na qual você não sabe nem para onde é que você está indo, isso é prejudicial. Porque faz com que você fique num ciclo, sabe? Você não avança, não vai nem vem. Então, a instrução de quem trilhou o caminho é muito importante. Então, se você conhece um grupo, e existem vários, tá? Vou dar até um abre parênteses aqui, para o próprio clã de Ironhold, a qual eu faço parte, que possui um trabalho, um círculo externo, que é de instrução para aqueles que querem conhecer mais, estudar, sendo orientado por um iniciado do nosso clã. Então, existem grupos sérios que fazem este trabalho. Por que isso é importante? Porque quando eu cheguei até a Wicca, eu achei que só estudar aquilo que eu via na internet e alguns livros era suficiente. E, gente, não era. A Wicca é uma religião coletiva, é uma religião que estar com outras pessoas e aprender de outras pessoas faz parte. O que eu estou dizendo? Que se eu não tiver ninguém para me auxiliar, eu não vou aprender? Não, não é isso. Acredito sim no caminho solitário, acredito sim que os deuses chamam e capacitam e preparam aqueles que eles escolhem, não existem limites para isso, só que a minha experiência, o que eu vi é que quando estamos dentro de um grupo, quando estamos com pessoas que já trilharam aquele caminho, que foram instruídas por outros, o processo é muito diferente, é muito eficiente, tá? E eu acho que é importante que vejamos resultados naquilo que nós escolhemos para a nossa vida. Quando escolhemos uma religião, o nosso propósito é nos sentir bem, é ter dali, retirar dali aquilo que precisamos para a nossa vida. Isso é extremamente importante. Então, sentir-se dessa forma também é extremamente importante. De resumo, para o que eu tenho falado aqui, é que quando chegamos na Wicca, é importante encararmos ela como uma religião que tem capacidade de nos proporcionar aquilo que precisamos para que a gente evolua como ser, como pessoa, né? Mas acima de tudo como um ser universal. Nós fazemos parte de um universo que precisa de nós e vice-versa. Por isso é importante compreendermos o nosso papel. Escolher e chegar até uma religião é extremamente importante. Eu vou parar esse vídeo por aqui e falarei mais sobre esse tipo de assunto, tanto aqui, por onde você está vendo esse vídeo, seja lá qual for a plataforma, mas também nas redes sociais. Então eu te convido mais uma vez, se você quiser me acompanhar mais nesse bate-papo que eu gosto de levar, dá uma olhada no meu Instagram, que é por onde eu vou tá postando mais conteúdos de forma informal, bem tranquila, tipo um bate-papo como a gente está fazendo aqui. Beleza? Eu espero que essas informações ajudem mais um pouquinho e aguardo os outros vídeos que a gente conversa mais um pouco. Muito obrigado e tchau, tchau.